Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e nós vamos começar agora o nosso Se Liga. Então fica aí que teremos dicas para a nossa primeira prova, a D1. Nossa disciplina, Gestão Financeira, nós vamos abordar os temas da unidade 1 e da unidade 2 nessa primeira prova. Na unidade 1 nós falamos sobre capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria ou saldo disponível. É importante que vocês tenham bem claro o que são esses conceitos e como a gente calcula eles. É importante que você saiba que esses indicadores, o acompanhamento deles, permite à empresa identificar qual que é a necessidade de recursos que ela precisa para ter na sua operação. Então vamos lá? Atente-se agora ao nosso Se Liga. Então, galerinha, na primeira unidade a gente fala sobre o capital de giro. Para calcular o capital de giro nós temos duas maneiras: ativo circulante menos passivo circulante, maneira mais fácil de identificarmos. Lembrando que o ativo circulante é aquilo que a empresa consegue transformar em dinheiro nos próximos 360 dias e passivo circulante é aquilo que a empresa tem que pagar nos próximos 360 dias. Então esta é a maneira mais fácil de encontrar o nosso capital de giro, mas não é a única. Nós temos também a possibilidade de encontrar pelo passivo não circulante, que inclui, nesse caso, o patrimônio líquido, menos o ativo não circulante, que seria justamente o inverso daquela conta anterior, por isso chega-se ao mesmo resultado. Para a conta ativo circulante menos passivo circulante, a gente tem um conceito também de capital circulante líquido. Na prática, os valores eram os mesmos, mas a interpretação dos mesmos de capital de giro e capital circulante líquido era um pouco diferente, ok? Mas vamos pensar assim: capital circulante líquido é aquilo que eu tenho disponível, aquela folga financeira que eu tenho para liquidar os compromissos que vencerão no próximo ano. E já o capital de giro é o quanto que eu tenho de recursos de curto prazo, de longo prazo, financiando então a minha operação. Perfeito? Então a minha sobra ali, as origens de longo prazo estão financiando o meu curto prazo. Esse seria o meu capital de giro. Bacana? Para calcular isso, muito simples: ativo circulante menos passivo circulante, caminho mais fácil, caminho um pouquinho mais difícil, mas às vezes é o único caminho que temos. Passivo não circulante, incluindo o patrimônio líquido, menos o nosso ativo não circulante. Pegou essa? Então, show de bola. Próximo, necessidade de capital de giro. Quando que a empresa precisa de capital de giro ainda? Eu vou pegar meu ativo circulante cíclico menos o meu passivo circulante cíclico. O que são essas contas cíclicas, Diego? As contas cíclicas são aquelas que são as contas operacionais, aquelas contas que giram de acordo com a atividade da minha empresa. Então eu tenho lá conta estoque, contas a receber, contas fornecedores, contas funcionários. Então essas contas que têm impostos, essas contas que estão ligadas à operação. As contas que não são cíclicas são as contas financeiras. Essas contas financeiras são aquelas que estão relacionadas ao dinheiro propriamente dito. Então a conta caixa, a conta aplicações financeiras, contas empréstimos, financiamentos, essas são contas financeiras. Bacana? E o meu saldo disponível ou saldo em tesouraria, como que eu calculo? Eu pego o meu ativo circulante financeiro menos o meu passivo circulante, ou então o meu capital de giro menos a minha necessidade de capital de giro. É justamente a diferença entre o quanto eu tenho já de capital de giro menos aquilo que eu precisaria de capital de giro. Esse é o meu saldo de tesouraria. Meu saldo de tesouraria, ele pode ser positivo, que é um fôlego para a empresa, ou então ele pode ser negativo, significa que estou precisando de recursos onerosos para financiar a minha atividade. Se liga aí, procure resolver as atividades da nossa plataforma. Temos exemplos lá que ajudam a calcular. Isso vai ser muito importante para você na resolução. Outra coisa importante que você saiba: como que uma empresa pode entrar no efeito tesoura? Quando a necessidade de capital de giro ela aumenta numa velocidade superior
ao capital de giro. Então vai haver um distanciamento dessas duas retas, né? E isso vai fazer com que a empresa entre novamente com a utilização de passivos onerosos. Perfeito? Então é isso aí, da unidade 1, espero que você esteja atento. Valeu? Se liga para a unidade 2 então daqui a pouquinho. Então pessoal, na unidade 2 nós vimos que temos dois tipos de análise muito importantes, análise econômica e análise financeira. Esses dois tipos eles estão interligados. Por quê? Análise econômica, eu vou verificar a lucratividade e rentabilidade. Se ela for positiva, automaticamente em algum momento ela se tornará caixa, então financeiramente refletirá. Minha análise financeira, eu vou verificar minha condição de caixa da empresa. Se meu caixa for negativo, automaticamente eu vou precisar recorrer a recursos de terceiro, que aumentará minhas despesas financeiras e por sua vez diminuirá a minha lucratividade. Sendo assim, também impactará a minha análise econômica, ok? Então, os indicadores para acompanhar a análise econômica. Patrimônio líquido precisa ser positivo e crescente. Interessante comparar com outras empresas do mesmo segmento. Diego, não tenho empresas do mesmo segmento para comparar. Talvez, mas você já procurou nas empresas listadas na Bolsa de Valores? Todas elas têm necessidade de divulgação de balanços e demonstrativos de resultado, e lá você encontra um parâmetro, talvez não do mesmo porte, evidentemente, mas que você possa ter uma base para comparação, ok? Se não tiver, então acompanhe somente a evolução, a base histórica dela, que já é o suficiente também. Outro indicador, índice de participação de capital de terceiros, ele deve ser menor do que 1. Quando ele é maior que 1, aumenta-se o risco, mas em muitos casos a empresa tem um índice de participação de capital de terceiros superior a 1 e assim ainda assim traz uma lucratividade interessante. É o que chamamos de empresas alavancadas, grau de alavancagem financeira que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então essas empresas ainda permitem que esse indicador seja um pouco mais agressivo, então ela pede uma lucratividade um pouco maior e obviamente a rentabilidade também é um desses indicadores econômicos. Indicadores financeiros, liquidez corrente e liquidez geral. Índice de liquidez corrente, nós precisamos verificar para cada R$1 de dívida o quanto que a empresa tem para honrar esse compromisso, considerando contas a receber, caixa, aplicações financeiras de curto prazo e estoques. Quando eu uso o índice de liquidez geral, eu não utilizo então essa limitação de 360 dias e pego tudo aquilo que está contabilizado, ok? Também é importante acompanhar necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, como vimos anteriormente, para evitar o efeito tesoura, quando a necessidade de capital de giro cresce numa velocidade superior ao capital de giro. Bacana? Vamos acompanhar outros indicadores então? Se liga! Continuando com nossos indicadores, você viu que nós temos 3 indicadores que falam do nosso endividamento. Na verdade, 4. O endividamento propriamente dito, e daí o custo da dívida, o custo do capital próprio e o custo ponderado de capital, custo médio ponderado de capital, que seria o WACC. Não vamos nos atentar aqui como calcular isso. No nosso material, na nossa plataforma, tem os cálculos com exemplos, valores que você pode acompanhar passo a passo e esse não é o objetivo do Se Liga. O Se Liga, a gente tem a intenção de trazer aqui o que tem mais de importante para você se preparar na prova. Então é importante que você, a partir do momento desse vídeo, vai lá dar uma revisada como faz os cálculos, que isso vai te auxiliar no momento da prova. Bacana? Então, os 3 conceitos de dívida. O custo da dívida é o custo do meu passivo oneroso. Quando eu pego o capital de bancos, pego empréstimo, financiamento, ele tem um custo. Então, esse custo da dívida ele me ajuda a identificar qual que é a taxa de juros ponderada desses empréstimos, desses financiamentos que eu captei ao longo do tempo. Custo de capital, o CAPM, custo do capital próprio, ele é o quanto que espera-se que o acionista ganhe com essa empresa. Por que isso? Porque ele considera a taxa livre de risco
ele considera o quanto essa empresa é suscetível aos movimentos do mercado por meio do beta, e ele faz lá a taxa esperada do mercado, a taxa livre de risco e o beta, e com essa forma a gente chega no nosso custo do capital próprio. Então, no balanço a gente tem o passivo, que é capital de terceiros, o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Nós juntamos essas operações e fazemos a ponderação de quanto que eu tenho de capital de terceiros oneroso e quanto que eu tenho de capital próprio. Faço a relação com as suas taxas, as suas ponderações com as suas taxas, e chegamos ao custo médio ponderado de capital, que é o custo, então, considerando tanto o capital próprio quanto o capital terceiro. Bacana? Então, acesse a plataforma, faça os exercícios que nós temos lá exemplificando, para você entender como que a gente chega nesses valores. Esses custos são importantes para quê? Para identificarmos se nossa rentabilidade é superior a esses custos. A gente viu 3 tipos de rentabilidade: o ROI, o ROA e o RSPL. ROI, retorno sobre investimento, que seria o PL mais o passivo oneroso. ROA, retorno sobre ativo total, então retorno sobre tudo que a empresa tem. E RSPL, retorno sobre o patrimônio líquido, que é tudo que o acionista investiu na empresa. Então é sempre importante verificar, quando a gente vai lá para o grau de alavancagem financeira, por exemplo, se o meu custo da dívida ele é inferior ao meu ROI, porque se ele for inferior ao meu ROI, significa que a empresa está com um grau de alavancagem financeira positiva, ou seja, eu posso pegar endividamento, eu posso pegar capital de terceiros para injetar na minha empresa, que o retorno ainda será superior, ou seja, eu vou potencializar a lucratividade da minha empresa, vou aumentar os lucros da minha empresa. Ok? Então, acompanhem lá, acesse a plataforma, estudem e, precisando de qualquer ajuda, manda uma mensagem que eu respondo prontamente para vocês. Valeu? Espero que tenham gostado do Se Liga. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.